Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui mais uma vez, domingo à noite, para poder celebrar o nosso Deus, a salvação que Ele nos concedeu e a bênção dEle estar na nossa vida todos os dias. Isso é fruto da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida. E como é bom a gente poder se reunir no domingo para ouvir a palavra de Deus, fortalecer a nossa fé de forma mútua e poder ouvir aquilo que Deus nessa noite mais uma vez tem para falar ao nosso coração. Se você nos visita nessa noite, nós estamos numa série de mensagens que tem como título Livres, e esse título tem como base a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós estamos já no terceiro sermão dessa série, e livres porque a carta aos Gálatas é a carta, ou uma das cartas, onde mais o apóstolo Paulo vai explicar pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, o que é o Evangelho? Que mensagem é essa que pode transformar e transforma de fato a vida das pessoas? Mas em segundo lugar, e não menos importante, quais são as implicações dessa mensagem para a vida daqueles que passam a crer nessa mensagem? Então, essa série de mensagens tem esses dois objetivos: explicar o que é o Evangelho e, em segundo lugar, quais as implicações dessa mensagem para as nossas vidas. E hoje nós estaremos concluindo o capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Sendo assim, eu peço que você abra Gálatas capítulo 1, nós estaremos lendo esse trecho da palavra de Deus. Nós estaremos lendo do verso 10 até o verso de número 24, que é a conclusão do capítulo 1. Apenas para que você possa se situar, antes de lermos o texto propriamente dito, no primeiro sermão, nós tratamos do verso 1 ao verso 5, a perícope dessa carta, ou seja, a introdução dessa carta. E ali nós tratamos a respeito da essência do Evangelho. Nós tratamos a respeito de qual a base do Evangelho, de qual o seu objetivo e de tantas outras coisas que são importantes para que nós viéssemos a entender de fato o que é o Evangelho. O segundo sermão que nós pregamos foi do verso 6 até o verso 9, onde nós tratamos o outro evangelho, aquilo que não é o evangelho, aquilo que parece, mas não é o evangelho. O pastor Wendel, semana passada, tratou sobre esse assunto. Hoje nós estaremos tratando da defesa do apóstolo Paulo, uma vez que ele já explicou o que era o evangelho, do verso 1 ao verso 9, do verso 10 até o verso de número 24, que é o texto que nós iremos ler hoje. Ele está se defendendo dos ataques dos judaizantes, uma seita daquela época que estava distorcendo a mensagem do Evangelho. Ele está fazendo uma autobiografia da sua própria vida e de como o Evangelho lhe alcançou. Sendo assim, eu convido você a voltar os seus olhos, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10 ao 24, a palavra do Senhor nos diz assim: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, quando sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para me avistar com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia,
e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu convido você nesse instante a se colocar diante do Senhor em oração e pedir com que o Senhor, através do seu Espírito e da sua palavra que acabou de ser lida, esteja falando conosco mais uma vez nesse momento. Ore comigo nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua salvação, Senhor, na nossa vida. Ó Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra essa que acabou de ser lida, e nós necessitamos, ó Pai, com que através da presença do teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza nesse breve momento de reflexão na tua palavra, ilumine a nossa mente para discernir o que acabamos de ler, mas ao mesmo tempo aplique essa palavra ao nosso coração, para que não saiamos daqui nessa noite com a mente cheia de conhecimento e o coração vazio da tua presença. Ó Deus, através da presença do teu Espírito, nos confronta, nos admoesta, nos exorta, nos disciplina, nos edifica, nos aviva, faz aquilo que somente a tua palavra e o teu Espírito Santo pode falar, Senhor, e pode fazer. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e desde já agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se você já faz parte da nossa igreja há algum tempo, ou quem sabe até há pouco tempo, ou quem sabe você é membro de qualquer outra igreja, eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa pergunta é muito importante para a minha e para a sua vida. Você ainda lembra do dia da sua conversão? Você lembra daquele dia que, pela ação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, através da pregação da palavra, pela primeira vez você entendeu o Evangelho da graça, se arrependeu dos seus pecados e passou a seguir a Cristo? Você se lembra desse dia? Você se recorda em que situação, em que dia e em que momento você se rendeu a Cristo? Talvez estejam pessoas aqui nessa noite que o que eu estou falando aconteceu ontem, quem sabe hoje de manhã, hoje à tarde. Outras pessoas, o que eu estou perguntando aqui aconteceu há pelo menos, talvez 30 anos ou até muitos mais anos aqui que a gente poderia citar. Mas será que você ainda se lembra daquele dia? Como foi maravilhoso esse encontro com o Senhor Jesus? Como foi que Ele alcançou a sua vida e mudou completamente a sua história? Você se recorda desse dia ainda? O fato é que por detrás de cada vida aqui sentada nesses bancos hoje, tem um testemunho a contar de como foi esse encontro com Jesus. Cada um de vocês, que já são crentes em Cristo Jesus, que já renderam a sua vida ao Evangelho, certamente você se lembra desse dia, e por isso você tem um testemunho para contar. Alguns testemunhos, inclusive, aconteceram de um modo miraculoso. Talvez num quarto de UTI, você já estava desenganado pelos médicos, e talvez você se lembrou daquele dia que você ouviu o Evangelho, e naquele dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus restaurou a sua sorte, restaurou a sua saúde, e até hoje você está vivo, mesmo os médicos dizendo que lhe restavam alguns poucos anos de vida. Foi no quarto de UTI que aconteceu a salvação de muitas pessoas. Outros talvez conheceram a Cristo em meio a uma crise financeira profunda, talvez um momento de desemprego que já durava há anos, e diante de tamanha necessidade, você clamou ao Senhor, e naquele dia você teve um encontro com Ele, e ali aconteceu a sua conversão. Outras pessoas, talvez, a sua conversão aconteceu no quarto de um motel, quando talvez você se virou ao lado e na escrivaninha, ou quem sabe lá na cabeceira da cama, tinha aquela Bíblia pequenininha dos Gideões, aquela Bíblia azulzinha, né, que muitas vezes, talvez em motéis, em hospitais, a gente encontra aquelas Bíblias pequenas. E talvez você lendo um trecho das Sagradas Escrituras ali, depois de uma noite de adultério, de prostituição, você teve encontro com o Senhor dentro do quarto de um motel. Eu já ouvi vários testemunhos nesse sentido.
Outras pessoas tiveram o seu encontro com Cristo em meio à beira de um divórcio. O casamento estava a poucos dias de chegar ao fim. Mas quem sabe você ou a sua esposa ouviu a mensagem do Evangelho e a sua família foi restaurada, seu casamento foi restaurado. Outros aconteceram talvez diante de um problema familiar, onde os filhos não se davam com os pais com os filhos, o casamento da mesma forma, e o Evangelho entrou naquela família e mudou aquela história. Outras pessoas conheceram a Cristo num bloco de carnaval, estavam ali aproveitando, entre aspas, estavam ali brincando, carnaval, e em determinado momento talvez você se lembrou da mensagem que um dia lhe foi pregada, ou quem sabe você recebeu uma literatura, e ali, no meio do carnaval, você teve um encontro com o Senhor. Outras pessoas talvez aconteceu a conversão e o encontro com Cristo na mesa de um bar, uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, numa noitada, ou quem sabe depois de uma noite de prostituição. Quem sabe alguns aqui nessa noite depois de um acidente automobilístico, ou qualquer outro tipo de acidente. Muitos de vocês têm testemunhos como esses e até outros miraculosos, de como o Senhor entrou na sua vida, e talvez até hoje você se lembre disso. Ou quem sabe você esteja aqui nessa noite dizendo assim: pastor, o meu encontro com Cristo foi no melhor momento da minha vida. Financeiramente minhas contas estavam equilibradas, saúde indo de vento em popa, casamento arrumadinho, família também, mas eu sentia que na minha alma algo estava faltando. Por mais que eu conquistasse coisas na minha vida, estava indo tudo de vento em popa, existia um vazio dentro da minha alma que eu não sabia como preenchê-lo. Foi aí que eu tive encontro com Cristo, no melhor momento da minha vida. Nada desses testemunhos que as pessoas contam aconteceu comigo. Ou quem sabe, muitos de vocês que aqui estejam dizendo assim: pastor, eu nunca fui do mundão, não é? Como o pessoal diz, eu já nasci dentro da igreja, não é? Ninguém nasceu aqui, você sabe, é só uma ilustração. Já nasci dentro da igreja, meus pais me batizaram ainda lá na infância, eu era um bebezinho, fui crescendo dentro da igreja, me tornei um pré-adolescente, um adolescente, jovem, hoje sou adulto. Eu nunca me lembro de ter frequentado isso que o mundo coloca para as pessoas. Mas eu diria, até mesmo você tem testemunho para contar de algum momento da sua vida, aonde a sua comunhão com Deus, mesmo sendo crente, se afunilou, se estreitou, se aprofundou. Mesmo você tendo sido batizado na igreja, nunca tenha frequentado aí o mundão, como o pessoal diz, mas em algum momento você sentiu, ou você sente que naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano, o seu relacionamento com o Senhor se aprofundou. Por isso, repito, você ainda se lembra desse momento que Cristo teve um encontro com você? O fato é de que todos nós, em algum momento, tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro, ele é fruto, ele é reflexo dos efeitos do Evangelho na nossa vida. Se você está aqui hoje, se você teve a sua vida transformada, se você hoje é uma nova criatura, saiba disso. Isto é fruto dos efeitos do Evangelho na sua e também na minha vida. E por que eu estou dizendo isso? O trecho que nós acabamos de ler, carta de Paulo aos Gálatas, verso 10 até o verso de número 24, o apóstolo Paulo está citando a sua autobiografia, ele está contando a sua história, ele está contando o seu testemunho, de antes, durante e depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, passado, presente e futuro. E é através dessa autobiografia que ele conta o seu testemunho, falando dos efeitos do Evangelho na sua vida. E ao falar dos efeitos do Evangelho, antes ele já havia explicado, verso 1 ao verso de número 9, o que é o Evangelho afinal de contas. O Evangelho é a graça de Deus em salvar pecadores que não merecem a salvação. Traduzindo é isso, é uma boa notícia, é a mensagem do Evangelho. Você não fez nada para conquistar, não foi as suas obras, a sua ética, a sua moral, ou quem sabe a sua cega religiosidade, que fez com que Deus lhe salvasse. Não,
foi fruto da graça, foi fruto do favor dele em alcançar a sua vida. O problema é que naquela igreja estava chegando uma seita chamada de judaizantes, que era o pessoal que de alguma forma tiveram um contato com o evangelho lá em Jerusalém, através do ministério do Senhor Jesus, através do ministério dos apóstolos, sendo que essas pessoas começaram a acrescentar à mensagem do evangelho as tradições judaicas, como forma de salvação. Por exemplo, você de fato quer ser salvo, você precisa se circuncidar. Foi isso que Deus ensinou lá a Abraão. Nós somos judeus, somos o povo da aliança. Jesus veio dos judeus, então se você quer ser salvo, você precisa se circuncidar. Talvez aqueles que não se lembram, a circuncisão foi aquele pacto que Deus fez com Abraão, uma espécie de operação de fimose, se assim eu posso dizer, para todas aquelas crianças do sexo masculino que nascessem na casa de Abraão, e até mesmo na casa da sua família, teriam que fazer essa operação. Era a marca, era o sinal de que Deus havia, ou tinha um encontro com essas pessoas, uma aliança com essa pessoa. A segunda coisa que eles diziam é: vocês precisam guardar o sábado, o dia do Senhor precisa ser guardado, se você não guardar esse dia, você não é salvo. Além disso, vocês precisam guardar as leis dietéticas, tem alguns alimentos que vocês não podem comer, por exemplo, galinha cabidela, esqueça, você não pode comer. Porco, você também não pode comer. E outros tipos de animais que existiam na lei cerimonial de Moisés, que eles eram proibidos de comer. Então, essas pessoas que haviam crido no evangelho da graça, agora, depois que esses homens chegaram nessas igrejas e começaram a disseminar essa heresia, eles começaram a dizer: é mesmo, faz sentido. E não apenas isso, não apenas a mensagem do evangelho estava sendo deturpada. É por isso que Paulo diz, versos 6 ao 9, eu estou admirado, porque vocês creram na mensagem do evangelho, na mensagem da graça, e se desviaram dela por conta desses homens. Deixa eu abrir um parêntese para que você entenda, contextualizando. Imagina aí uma pessoa que creu no evangelho, que abraçou o evangelho, e que todo domingo você vê essa pessoa indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Você agora ouve essa pessoa lá ligando a rádio e ouvindo músicas evangélicas, fazendo oração, evangelizando no meio da rua, uma bênção. Aí depois de um tempo você não encontra mais aquela pessoa e talvez por obra do acaso, você agora encontra essa pessoa na esquina fazendo um despacho. Já imaginou essa cena? É algo parecido que está acontecendo aqui. Eles abandonaram o evangelho e abraçaram uma heresia. E é por isso que do verso 6 ao verso 9, o apóstolo Paulo está admirado, perplexo, dizendo: como vocês estão fazendo isso? Com quem vocês aprenderam isso? Então, do verso 1 ao verso 9, o apóstolo Paulo está defendendo o evangelho, a mensagem do evangelho da graça. Somos salvos pela graça. Mas agora, do verso 10 ao verso 24, o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. Porque aqueles homens também chegaram lá dizendo: olha, quem pregou o evangelho aqui para vocês foi Paulo, não foi? Ah, foi, olha, não quero falar mal do pastor de vocês, mas você sabe que Paulo é um apóstolo meia boca. Você sabe que Paulo não andou lá com os 12, né? Aqueles 12 lá que andaram prioritariamente com Jesus. E Paulo tem que escrever boa parte dessa carta, inclusive entrando no capítulo 2, para defender o seu apostolado. É aí onde ele conta a sua autobiografia, o seu testemunho, como foi que ele teve um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. E é exatamente isso que esse texto está nos falando. De modo que o que eu quero trabalhar com você nessa noite é essa mesma mensagem que alcançou Paulo, e que gerou esses efeitos que ele está citando aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Quais são os efeitos do evangelho na minha e na sua vida? À luz do que acabamos de ler nessa noite, quais são os efeitos do evangelho? É isso que eu quero nessa noite trabalhar com você. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, no verso 10, é que o evangelho, o primeiro efeito do evangelho na nossa vida, é que o evangelho nos ensina a honrar somente ao Senhor.
O Evangelho nos ensina a honrar somente ao Senhor. Porque no verso de número 10 ele diz, e ele faz a seguinte afirmação: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você se lembra? Os judaizantes que entraram naquela igreja estavam dizendo e fazendo a seguinte acusação contra o apóstolo Paulo. Paulo, ele anunciou esse tipo de evangelho para vocês, para conquistar o favor de vocês, algum tipo de benefício financeiro. Ele está manipulando a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem é essa: vocês creram em Jesus, mas não é só crer em Jesus, não é só ser salvo, segundo Paulo aí, pela graça. Vocês têm que cumprir as exigências, quase que não sai, da lei de Moisés, foi só para brincar. Para cumprir a lei de Moisés, vocês precisam fazer isso. Se vocês não fizerem, vocês ainda não foram salvos. Paulo está pregando aí um evangelho light para vocês. Essa era a acusação que estava sendo feita contra o apóstolo Paulo, a mensagem que ele pregava. A acusação era: para conseguir o favor de vocês, o apóstolo Paulo está agradando vocês com um tipo de mensagem mentirosa. E o apóstolo Paulo começa a dizer: se eu estivesse fazendo isso, eu não seria de modo algum servo de Cristo Jesus. Se eu estivesse fazendo isso, eu não seria servo de Cristo Jesus. Irmãos, isso que o apóstolo Paulo está nos contando aqui nesse texto é algo muito importante para a nossa vida como cristão e como povo de Deus e como igreja. E eu lhe digo o motivo. Nós somos tendenciosos a querer agradar as pessoas. Infelizmente, nós temos essa terrível tendência de querer agradar os homens. E uma coisa que a gente precisa entender é que a mensagem do Evangelho, ela não é palatável, agradável àqueles que desejam viver distantes de Deus. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho fala de pecado. A mensagem do Evangelho fala de pessoas que são inimigas de Deus. A mensagem do Evangelho chama as pessoas de pecadores, desde o seu nascimento, e condenadas eternamente ao inferno, a não ser que eles se arrependam dos seus pecados e passem a crer somente, e única e exclusivamente em Jesus Cristo. Essa mensagem não é agradável às pessoas. Talvez você já tentou anunciar o Evangelho às pessoas, e quem sabe você recebeu uma represália. Talvez você se tornou motivo de piada, ou de acusações infundadas contra a sua vida, por conta da mensagem do Evangelho que você pregou para essas pessoas. E repito, a nossa tendência, infelizmente, muitas vezes é buscar a aprovação das pessoas, os aplausos das pessoas, os likes das pessoas, a consideração das pessoas. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que pregar o Evangelho é você estar se metendo na vida dos outros. Eu não estou dizendo que pregar o Evangelho é ser uma pessoa carrancuda, amarga, chata. Não. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é: eu não abro mão dos princípios que eu abracei. Porque todas as vezes que eu abri mão dos princípios que eu abracei, eu sou um covarde, eu sou um medroso. Todas as vezes que você tiver que agradar as pessoas, você está sendo adestrado pelas pessoas para fazer o que elas querem. Simples assim. O Evangelho nos livra do adestramento do mundo e da opinião dos outros. A gente deixa de ser refém da opinião dos outros. A gente deixa de ser refém do amor dos outros. A gente deixa de ser refém da consideração dos outros, dos aplausos dos outros. O Evangelho faz isso na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui, que a verdadeira marca de um verdadeiro discípulo, servo de Cristo Jesus,
é não agradar as pessoas, é não agradar aos homens. Eu, inclusive, também sofro disso. Talvez até para querer agradar algumas pessoas, muitas vezes eu sou tentado a pregar uma mensagem light, uma mensagem que não vai mexer com a sua vida, uma mensagem de autoajuda, ao invés de ser ajuda do alto, uma mensagem coaching, uma mensagem de teologia da prosperidade. Basta seguir alguns passos e você vai ter vitória. Aí todo mundo dá glória, todo mundo dá aleluia, se brincar até estrelinha no meio da igreja, porque as pessoas gostam disso, elas gostam de ter o seu ego massageado, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é aquela que, em amor, em graça e misericórdia, expõe o pecado, que deve ser abandonado, para que essa pessoa seja abraçada por Cristo. Mas muitos de nós, com medo de sermos desaprovados, com medo de não sermos aceitos no grupinho, com medo de sermos chamados de a pessoa chata, a gente não fala, a gente tem medo, a gente se exclui. Mas eu quero só lembrar a você a história do apóstolo Pedro. O mesmo Pedro que medrosa e covardemente, por conta da pressão das pessoas, negou a Cristo, porque de fato ele nega. Ele havia dito ao Senhor Jesus: olha, ainda que o Senhor vá para a cruz, eu vou com o Senhor. Ainda que o Senhor seja perseguido, eu também serei com o Senhor. Não durou nem alguns dias, foi algumas horas. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus foi preso, as pessoas agora começaram a pressionar Pedro, diz: olha, você é um deles, não é isso? Você é crente, não é? Você segue o Senhor Jesus, eu sei que você segue Ele também, você estava com Ele, eu vi você lá ajudando Ele, eu sei que você é crente. Ele: não, eu não sou crente, eu nunca vi esse homem na minha vida. E a palavra do Senhor diz que Jesus fita os olhos em Pedro, e Pedro sai dali para chorar amargamente. O mesmo Pedro covarde, medroso, é o mesmo Pedro que a palavra do Senhor nos diz em Atos, no capítulo 5, verso 29, que quando as autoridades romanas pressionaram ele para não pregar mais o Evangelho, ele diz: importa obedecer a Deus do que aos homens, do que a vocês. Quer me matar? Mate, mas eu não nego. Quer me levar para a prisão e me chicotear? Faça, mas eu não nego. Esse era o Pedro, covarde, medroso, pressionado, mas que agora diz: importa obedecer a Deus, importa honrar a Deus do que aos homens. Eu não estou com medo da opinião pública, eu não estou com medo se eu vou ser cancelado, eu não estou com medo se eu não vou ser mais recebido naquele grupinho, eu não vou mais me submeter ao adestramento do mundo em relação à minha pessoa para ser o que eles querem. Não. Quer me matar? Mate, mas eu não nego a Cristo. Você se lembra de Daniel? Havia um decreto para que todos aqueles que buscassem qualquer outro Deus, que não Deus da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. E às vezes a impressão que a gente tem é que Daniel não sabia desse decreto e foi orar a Deus. Mas se você lê a Bíblia, eu parto do princípio que você lê, você vai ler lá o texto dizendo que Daniel, mesmo sabendo desse decreto, entra no seu quarto e vai orar 3 vezes ao dia, da mesma forma que ele sempre fez. Foi, na nossa linguagem aqui, cabuetado, pegaram Daniel, lançaram na cova dos leões, ele não negou a Cristo. O Senhor abençoou e ele foi liberto daquela cova. Você se lembra de Mesaque e Abednego? Quem foi o outro? Sadraque. Olha aí, vocês estão atentos aí à mensagem. Você se lembra lá quando eles foram pressionados de alguma forma a serem lançados na cova dos leões? Na fornalha. E naquele momento ali foi acesa 7 vezes mais. E eles não negaram. Dizendo: quer me jogar na fornalha? Façam.
mas de forma nenhuma nós iremos adorar outros deuses. Nós adoramos ao Senhor. A gente poderia aqui citar vários outros exemplos de homens e de mulheres que não negaram a Cristo, não estavam aqui se submetendo aos aplausos desse mundo. Por isso é muito importante a gente entender de cara esse primeiro efeito do Evangelho na nossa vida. A quem você tem honrado mais? A quem você tem se submetido mais? De quem você teme e que você tem medo? Os homens? As pessoas? O sistema desse mundo? Os aplausos desse mundo? Ou a Deus? Ou ao Evangelho que te alcançou, que mudou a tua vida? Não se deixe adestrar pelo sistema desse mundo, que é inimigo de Deus, que é contrário a Deus e que sempre vai zombar do teu Deus. Mas, repetindo essa história de Pedro, o mesmo Pedro que havia negado a Cristo, covardemente, ele agora se coloca diante das autoridades romanas dizendo: querem me matar? Querem me prender? Eu não vou negar a Cristo. Podem fazer. Que mudança drástica foi essa? O efeito do Evangelho na vida de Pedro. Ele entendeu que aquela mensagem salvou a vida dele, transformou a vida dele, mudou a vida dele, e ele não podia se calar diante daquilo que foi feito na sua vida, diante da transformação que aconteceu com ele. Esse é o primeiro efeito que a palavra do Senhor coloca diante de nós. O Evangelho nos leva a honrar somente ao Senhor e não temer as pessoas. Mas um segundo efeito que a palavra do Senhor nos mostra, à luz desse texto, daquilo que o Evangelho faz na nossa vida, é que o Evangelho nos revela quem é Jesus e o que Ele fez por nós naquela cruz. E eu quero que você grave essa palavra: o Evangelho nos revela quem é Jesus e o que Ele fez por nós naquela cruz. Verso 11 e verso 12, a palavra do Senhor nos diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu não recebi, eu não aprendi de homem algum. A mensagem que eu estou dizendo para vocês do Evangelho da graça, que Deus salva a humanidade através daquele carpinteiro que morreu lá em Jerusalém, numa cruz, como um bandido, essa mensagem que salvou vocês, que mudou a vida de vocês, eu não recebi de homem algum, das ideias humanas, foi uma revelação. E é interessante porque a palavra revelação, do grego, é uma tradução grega que significa apocalipsen, de onde vem a palavra apocalipse, que é revelação, é tirar o véu, é tirar aquilo que estava impedindo de você saber, observar, entender, ter clareza. Se a sua mente está em trevas, como nós sempre estávamos em trevas antes de conhecer a Cristo, o Evangelho é essa revelação que ilumina, e pela primeira vez nós passamos a entender a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo com revelação. Foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Pedro, ainda citando o apóstolo Pedro, quando em um determinado momento o Senhor Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí teve um burburinho lá no meio dos apóstolos, e eles começaram a dizer: olha, o pessoal aí está dizendo que o Senhor é Elias, Elias ressuscitou e voltou, Elias reencarnou, está aí Elias de novo. Aí o outro diz: não, o pessoal está dizendo aí que o Senhor é João Batista, né? Degolaram João Batista, mas ele reencarnou, agora é o Senhor aí, João Batista. E cada um começou a dizer o que as pessoas diziam ou falavam, quem era Jesus. Até que Jesus faz uma pergunta inquietante para aquele grupo: e vocês? As pessoas dizem isso, aqueles que não têm comunhão comigo dizem isso, aqueles que não me conhecem dizem isso, mas vocês, que andam comigo, que sabem quem eu sou, que têm a Bíblia na mão, no nosso caso aqui, quem vocês dizem que eu sou? Silêncio entre os discípulos.
Até que no meio do silêncio o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o ungido de Deus, o escolhido de Deus para salvar as pessoas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento o Senhor Jesus diz algo que tem a ver com isso que Paulo está dizendo. Porque Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne ou sangue, ou seja, não foram as pessoas que te revelaram isso, foi o meu Pai que está no céu. Bem-aventurado é você, Pedro, porque você entendeu que as pessoas que não me conhecem ainda não entenderam. Eu vim para salvar, eu sou o Filho do Deus vivo, você entendeu isso. Mas você não entendeu de você mesmo, isso não veio da tua sabedoria humana, isso é uma revelação do Pai, abrindo os teus olhos para que você entenda de uma vez por todas isso. Revelação. Foi a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia. Ele está lá na beira do rio, e tem algumas mulheres lá trabalhando, e naquele momento ele começa a pregar o evangelho, e quando ele prega o evangelho, no meio daquelas mulheres, a palavra do Senhor diz: e abriu, e revelou o Senhor a Lídia, para entender as verdades que Paulo dizia. Várias mulheres estavam lá, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor revelou a Lídia, uma vendedora de púrpura, que evangelho era aquele que Paulo estava pregando. O evangelho da graça. Diz a palavra do Senhor que ela creu e toda a sua casa foi batizada. É a mesma coisa que aconteceu com Lutero, o pai da reforma protestante. Lutero, de alguma forma, ele buscava conseguir o favor de Deus, a graça de Deus, e ele muitas vezes se chicoteava, como forma de matar a sua carne. Ele muitas vezes passava dias e dias e dias e dias, buscando ao Senhor como forma de que seus pecados fossem perdoados. Ele se afligia, e ele nunca tinha sua alma perdoada, ele sentia isso. Até que ele se depara com Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, e ele lê aquele trecho que ele já tinha lido inúmeras vezes, porque ele era professor de teologia. Pela primeira vez ele entende, Romanos 1, capítulo 1, verso 17, o texto diz: visto que a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Coração de Lutero se abre, ele entende que a única forma dele ser justificado, aceito por Deus, não é pelas coisas que ele fazia, pelas obras que ele fazia, mas pelo sacrifício de Cristo, quando alguém deposita sua fé no Senhor, e ele crê nessa mensagem, e ele é justificado, e ele começa a desencadear tudo aquilo que ficou conhecido como a reforma protestante. Queridos, é interessante a gente aprender o que Paulo está nos querendo explicar nesse texto, desse efeito do Evangelho, que nós só conhecemos a Cristo através da sua revelação. Sabe por quê? Eu e você, todos nós, nascemos com a nossa mente em trevas, e com o nosso coração endurecido. É isso que Paulo diz, Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em delitos e pecados, eram inimigos de Deus, escravos, estavam na mão de Satanás, vocês não iam se libertar de lá nunca, a não ser que pela sua graça, ele lhe salvasse como de fato salvou. E como aconteceu essa salvação? O Evangelho foi pregado a você, e uma vez que o Evangelho foi pregado a você, o Espírito Santo fez o que essas luzes estão fazendo sobre a sua cabeça, iluminar você, para que pela primeira vez você entendesse o Evangelho da graça. Se isso não acontecesse até hoje, você estava com a mente em trevas. Quer ver um exemplo? Lá atrás, no passado, a sua forma de pensar era da seguinte forma: eu posso ser aceito por Deus pelos meus méritos, pelas minhas obras, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu sou um bom pai, uma boa mãe, pago as minhas contas, né? Eu sou uma pessoa boa. Aí Deus lá do céu fica olhando assim, ficava olhando para você, dizendo: que coisa linda, olha, sei para que eu enviei meu filho para morrer por ele.
Ele poderia, né, ter sido salvo por essas coisas aí. O problema é que esse não foi o caminho que eu criei para ele ser salvo. Ele não faz mais que a obrigação dele, mas eu não vou salvar por isso aí. Esse era o entendimento que nós tínhamos. Eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo pelas minhas obras, pelo meu mérito. E Deus dizendo para você, não faz mais do que a obrigação, mas suas obras são como, para mim, trapos de imundície, serve de nada. Para mim não serve de nada, pode servir para o próximo, mas não vai te servir para te salvar. Quer ver outro pensamento que a gente tinha? Eu sou aceito por Deus porque eu sou uma pessoa religiosa. Todos os caminhos levam a Deus. Por exemplo, a reencarnação leva a Deus. Os cristais que eu tenho lá em casa é uma forma de me contactar com Deus. Através do zodíaco, através do tarô, através dos despachos que eu faço, através das boas obras, da campanha do quilo que eu faço lá no sinal, através da intercessão dos santos, do purgatório, ou porque todo domingo eu estou na igreja e pago o meu dízimo, aí eu vou ser salvo. Eu sou uma pessoa religiosa. Esse era o entendimento que muitos de nós lá atrás tinha, que por conta da nossa religiosidade nós seríamos salvos. Ou quem sabe você foi daquela turma que dizia assim, eu não acredito em nada disso, não existe céu, não existe inferno, e essa ideia de Deus é uma piada de mau gosto. Como dizia Karl Marx, né? Ele tinha uma afirmação que ele dizia, a religião é o ópio do povo, é um anestésico. Isso é uma mentira, isso é uma piada, não acredito em nada disso. Mas repito o que eu disse na introdução dessa mensagem, você ainda lembra da primeira vez que o Evangelho chegou na sua vida? Que destruiu todo esse pensamento equivocado que você tinha, de como eu posso ser aceito por Deus e salvo por Ele? Quando você teve um contato com a mensagem do Evangelho, a tua mente foi iluminada, o teu coração foi quebrantado, e naquele dia você se rendeu a Cristo. Ora, você não tinha esse pensamento? E por que você tinha? Porque você estava em trevas. Era necessário com que Deus, através da iluminação do seu Espírito, revelasse a você a mensagem do Evangelho. Você é salvo pela graça, através da fé no meu Filho, Jesus Cristo, que eu enviei para morrer por você. A partir daquele dia você creu. E é por essa razão que o Senhor Jesus diz em João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela que salva, é ela que liberta, é o Evangelho. Agora, uma vez que esse Evangelho chegou à nossa vida, e nós tivemos a nossa mente iluminada, nós agora passamos a entender que somos salvos pela graça, agora nós passamos a depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Quais são as implicações disso para a minha e para a sua vida? Será que é ficar só sentado no banco ouvindo sermão? Será que é para guardar o passaporte da salvação no bolso e dizer assim, vou só esperar o dia da minha morte? Não. O terceiro e último efeito que o Evangelho produz na nossa vida, segundo esse texto, é que o Evangelho muda a nossa história. Está do verso 13 até o verso de número 24, aonde o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma autobiografia. Ele vai contar as implicações do Evangelho na sua vida, o que foi que o Evangelho fez na vida dele, quais foram as mudanças que aconteceram com ele. Por isso que ele vai dizer quem ele era antes da sua conversão, verso 3 e verso 14, o que aconteceu com ele durante a conversão, verso 15, e o início do verso 16, e o que aconteceu com ele após a sua conversão, final do verso 16 até o verso de número 24. E se nós fizermos um resumo aqui, Paulo está dizendo para nós algo muito importante, das implicações que o Evangelho tem na nossa vida, porque já no início ele vai contar o seu passado, quando ele vai dizer da seguinte forma, verso 13, porque ouvistes, vocês já sabem, o que eu vou dizer a partir de agora não tem novidade nenhuma, não foi através da minha boca que vocês ouviram através da boca de outras pessoas, quem eu era lá no passado.
o assassino que eu era, o perseguidor que eu era, vocês conheceram a mensagem e meu testemunho, meu mau testemunho. Ele continua: qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Ele não era apenas o perseguidor da igreja, ele era um assassino. Se não de forma direta, pelo menos indireta, ele apoiava a morte de homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que abraçaram a fé em Cristo. Ele sai de Jerusalém e foi para Damasco, isso está em Atos capítulo 9, ele vai para Damasco para matar as pessoas, para prender as pessoas. Ele era extremamente zeloso, como ele diz aqui nesse texto, ele era um fanático religioso do judaísmo. Paulo, ele pertencia à vertente mais radical do judaísmo, que eram os fariseus. Ele diz: olha, a minha religião não era algo só de teoria, eu levava as últimas consequências, eu matava as pessoas, eu levava as pessoas para serem presas, chicoteadas. Eu era um assassino. Vocês sabem quem eu era. Mas olha o que ele diz, verso de número 15. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Olha que coisa ele está dizendo para nós nesse verso: quando, porém, ao que me separou, quando eu nasci. Não foi isso que ele disse? Foi ou não foi? O pessoal está com medo. Antes de eu nascer, eu não tinha nem nascido, ele havia me elegido, predestinado para a salvação. Aquilo veio se manifestar já na fase adulta na minha vida. Num caminho, quando eu ia para Damasco para matar pessoas, prender os cristãos, ali eu tive um encontro com ele. Uma luz do céu brilhou sobre mim, e naquele momento eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem é que está falando comigo? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você me persegue. E naquele momento ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Naquele momento, toda a barreira que ele tinha ao cristianismo cai por terra, porque ele passou a conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Querido, só uma forma de você ser salvo, e eu não posso fugir disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe por que você está hoje aqui? Foi porque um dia você escolheu seguir a Cristo. Vamos parar com essa história. Você estava morto nos seus delitos e pecados, você não escolheu nada. Como é que um morto escolhe alguma coisa? Chegue lá no cemitério de Santa Amaro, começa a falar lá com a catatumba, vê se ele se levanta lá. Esse era o meu e o seu estado. Efésios capítulo 2, você sabe disso. Sabe por que aconteceu a sua conversão? O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele me elegeu, me escolheu, me predestinou, antes de eu nascer. Foi isso que ele fez comigo. Agora, a manifestação desse chamado, dessa predestinação, dessa eleição, aconteceu na fase adulta. Alguns de vocês se converteram ainda na infância, outros ainda adolescentes, pré-adolescentes, jovens, outros se convertem lá no final da vida, 99 anos, é um eleito, é um chamado por Deus, e Deus converte essas pessoas. O mais vil dos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo, foi convertido por Deus. E naquele dia que você disse: eu aceito a Cristo, saiba de uma coisa, esse aceito é fruto de uma obra divina no seu coração, que empurrou você até Cristo. Do contrário, você não viria nunca. É isso que Paulo está dizendo. Ele me separou, ele me escolheu pela sua graça, pelo seu favor. Agora, com que objetivo ele fez isso? O objetivo, eu não vou ler o texto todo, mas só o início, final do verso 16, ele diz: para que eu pregasse entre os gentios. Dois objetivos. Primeiro deles, sabe por que Deus salvou você? Para que você fale do evangelho que um dia salvou você, para que você não se cale,
para que você não se acovarde, para que você não seja um medroso. Fale, abra a sua boca. Você foi chamado com essa missão. Foi para sentar no banco da igreja e ficar todo domingo ouvindo o sermão. Fala, anuncia, e deixa que Deus faz o resto. Como diz Martim Lutero, nós levamos o evangelho até o ouvido das pessoas, e Deus se encarrega de levar do ouvido para o coração. É Ele que converte. Segundo objetivo está no verso 24, é que para através do nosso testemunho, o nome do Senhor seja glorificado. Mas deixa eu fazer um resumo para que a gente aqui não passe adiante, para que você entenda. O apóstolo Paulo, nesse texto, está citando o percurso que ele fez após a sua conversão. Ele vai citar algumas cidades. E talvez a gente passaria por esse texto dizendo assim, não, foi só os locais por onde o apóstolo Paulo foi, né? Mas deixa eu tirar algumas lições importantes de cada cidade dessa que ele foi. A primeira coisa que ele diz ainda no final do verso 16 é: ele me separou para pregar entre os gentios, eu não fui procurar carne ou sangue. Aqui é uma metáfora para dizer, eu não procurei pessoas para aprender o evangelho, Jesus me revelou. E de que forma isso aconteceu? Ele diz, eu fui para a Arábia. E a Arábia aqui, não pense que é essa Arábia Saudita que você conhece hoje, uma grande metrópole. A Arábia era uma região que ficava mais ao sul de Jerusalém, lá perto de Damasco. E o que foi que aconteceu? Ele estava indo ali para Damasco para prender e matar alguns cristãos, e naquela estrada Jesus aparece a ele. Ali acontece a sua conversão. Naquele momento ele tem um encontro com Cristo, ele é batizado, e a gente conhece bem essa história. O que acontece é que ele sai dali, ele vai para a Arábia, ele vai mais ao sul. E diz o texto que ele passa 3 anos no deserto. A Arábia naquela época era apenas um deserto. 3 anos no deserto. Você se lembra quantos anos os apóstolos passaram andando com o Senhor Jesus? Sendo discipulados pelo Senhor Jesus? 3 anos. Paulo está dizendo, da mesma forma que os apóstolos andaram com ele durante 3 anos e foram discipulados, eu também passei 3 anos no deserto, ouvindo, essa é a ideia, ouvindo aquilo que Cristo tinha, me revelando ainda mais o evangelho que me alcançou. Quando a gente olha para essa viagem dele para a Arábia, e esse deserto onde ele passou 3 anos a sós com o Senhor, isso nos mostra que uma vez que Cristo converteu o seu coração, você passa a ter fome, a ter sede do Senhor, a querer conhecer mais quem é esse Senhor, a qual você passou a conhecer. Do contrário, não houve conversão na sua vida. Alguém que diz que teve um encontro com Cristo, mas não sente desejo em ler a Bíblia, em orar, em ter comunhão com o Senhor, como Paulo, 3 anos na Arábia, naquele deserto, dá uma olhada nessa conversão. Porque quando a gente se converte, Jesus coloca fome e sede no nosso coração. 3 anos esse homem passa no deserto. Mas o texto agora continua dizendo o seguinte: ele sai da Arábia, ele vai para Damasco. Você se lembra o que ele ia fazer lá? Aquela cidade já conhecia o assassino Paulo. Aquela cidade sabia o perseguidor que Paulo era. E ele volta para aquele local para reatar laços, para anunciar o evangelho. A conversão produz em nós a restauração de relacionamentos que foram quebrados. Através do perdão e da reconciliação, ele volta para o local onde ele maltratava ou iria maltratar as pessoas, para ali falar da graça que lhe alcançou. Uma vez que o evangelho entra na nossa vida, ele restaura relacionamentos que foram quebrados por conta do pecado. Paulo volta a Damasco, não como perseguidor, não mais como assassino, mas como alguém que quer restaurar a comunhão, alguém que agora quer anunciar o evangelho. Mas o texto também diz que ele sai de lá e ele vai para Jerusalém. Ele sai de Jerusalém com cartas na mão para matar, para prender pessoas, enviados lá pelos fariseus. Ele volta para lá, para Jerusalém, não agora para dizer, olha, eu vim aqui dizer que eu matei tantos cristãos. Não, pelo contrário, ele agora volta para dizer, aquele Jesus que eu estava perseguindo e que vocês estão fazendo o mesmo, é o Messias. Ele volta não para prender o evangelho, ele volta para anunciar o evangelho. Ele se encontra com Pedro, ele se encontra com Tiago.
mas não para que os apóstolos ensinassem a ele o que ele já sabia. Ele volta para ter comunhão. Eu não creio em alguém que teve um encontro com Jesus e quer dar uma de desigrejado. Não me venha com essa história. Paulo conhece a Cristo, e agora ele quer ter comunhão com aqueles que também conhecem a Cristo. Ele volta para Jerusalém, não para a seita dos fariseus, mas ele volta para falar com Pedro, para falar com Tiago, para falar com outras pessoas. Não cabe desigrejado no Evangelho. Alcançou você, você vai procurar outras pessoas para caminhar, para fortalecer a sua fé, para ler a Bíblia, para orar com você e por você. Paulo vai a Jerusalém para ter comunhão com a igreja, com esses homens e com essas mulheres. Mas não acaba por aí. A palavra do Senhor diz que ele vai à Síria e à Cilícia. Ele está voltando à sua cidade natal, Tarso, é nesse local. E ele volta para anunciar o Evangelho para aqueles amigos que ele empinava pipa, jogava lá bola de gude, batia pelada. Ele volta para anunciar o Evangelho na sua cidade natal, para a sua própria casa, para a sua própria família. Quando o Evangelho nos alcança, o Senhor nos leva a falar do Evangelho para os nossos familiares. Coisa boa é falar para quem não nos conhece, como a nossa família nos conhece, não é isso? O Senhor não conhece. Difícil é falar dentro de casa. Difícil é anunciar com a nossa vida dentro de casa. Aí você sabe. Paulo volta à sua cidade natal. É lá onde ficava o local onde ele nasceu. Mas não apenas isso. Ele diz, olha, eu também estive na Judeia. A Judeia é a região onde ficava Jerusalém. E ele diz, verso 22 ao verso 24, para a gente encerrar, ele faz a seguinte afirmação nesse texto: e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Preste atenção no que diz o verso 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ele agora vai para a Judeia, e as pessoas começam a dizer, olha, você se lembra? Aquele homem que estava perseguindo a igreja, matando as pessoas, devastando a igreja onde ele ia, ele agora está anunciando o Evangelho, ele agora está pregando o Evangelho. E eu não sei se você percebeu, o texto não está dizendo, e glorificaram a Paulo, e glorificavam a Deus, pelo testemunho de Paulo, louvavam a Deus, por aquilo que Deus fez na vida de Paulo. Será que a tua esposa, que o teu marido, que os teus filhos, que os teus pais, que o teu chefe lá na empresa, que os teus amigos de profissão, lá na tua faculdade, os teus vizinhos, eles glorificam a Deus pelo teu testemunho? O nosso testemunho está atraindo as pessoas para Cristo ou repelindo essas pessoas? Ser crente como fulano, Deus me livre. Me diz inclusive a igreja que ele faz parte, porque se um dia eu for convidado para uma igreja e saber que ele é dessa igreja, não vou. Não é isso que está acontecendo. E glorificavam a Deus pelo testemunho do apóstolo Paulo. Querido, testemunho não é aquilo que as pessoas fazem quando um pega o microfone e chega diante da igreja e conta a sua história. Isso não é testemunho. Isso é um relato do que aconteceu na sua vida quando Cristo teve encontro com você, mas isso não é testemunho. Sabe o que é testemunho? É quando as pessoas podem ver, a olho nu, na tua vida, na segunda-feira, quem você é. Isso é testemunho. Pegar um microfone e falar, é fácil. O difícil é as pessoas verem na segunda-feira quem você é. Aí é que é testemunho. E é por isso que o texto está dizendo aqui para nós, e glorificavam a Deus, louvavam a Deus, por aquilo que Deus fez na vida de Paulo. Se você quer com que as pessoas conheçam o Evangelho, beba o Evangelho, coma o Evangelho, pratique o Evangelho, para que as pessoas possam ver na sua vida que de fato houve uma mudança. Do contrário, é só relato, é só blá blá blá.
As pessoas querem ver Cristo em você. Nós, como diz Billy Graham, ou dizia Billy Graham, nós somos os sermões que o mundo quer ver. Nós somos as pregações que o mundo quer ouvir. Não aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente é. É quando as pessoas olham para o teu casamento, não é que você é perfeito, e ninguém aqui é, mas diz, olha, o casamento deles é diferente. É quando as pessoas olham para você como jovem, e diz, olha, esse jovem ele é diferente. A você como adolescente, como funcionário daquela empresa, é o teu chefe olhar para você e dizer, olha, eu tenho 1000 funcionários, mas aquele ali é diferente. Será que as pessoas glorificam a Deus através da tua vida, através da tua história, em quem você é na segunda-feira? Queridos, esse texto que a gente acabou de ler, traz essas inúmeras lições para a nossa vida. Quais são os efeitos, e aqui eu encerro, do Evangelho na nossa vida? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz, você deixa de temer as pessoas e passa a temer a Deus. Segundo lugar, você tem a revelação do Evangelho, é Cristo que revela quem Ele é, o que foi que Ele fez naquela cruz por você, e por isso que você abandona a idolatria, o pecado e passa a segui-lo. Como consequência, a sua vida agora é uma missão em dar testemunho para que outros conheçam quem Ele é através da sua vida. Esses são os efeitos do Evangelho. Será que esses efeitos podem ser vistos na nossa vida? Não é que a gente é perfeito, repito, ninguém aqui é, eu não sou. Mas será que isso pode ser visto na sua vida, na sua história, no seu caminhar com o Senhor? Porque isso não é só para o apóstolo Paulo, é para todos os discípulos que tiveram encontro com a pessoa do Senhor Jesus. O meu desejo e a minha oração é que esses efeitos estejam na sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.